Boa tarde, meus irmãos em Cristo. Boa tarde. Ótima tarde para todos vocês na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos adorar? Vamos adorar nosso Deus? Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Louvado seja Deus. Vamos adorar um pouquinho, vamos descobrir o que é adorar o Senhor, tá? Glória a Deus, que alegria, que prazer. Olha, Jesus Cristo de Nazaré, tu és o Alfa e o Ômega, o príncipe, o princípio e o fim, o autor da vida, o único soberano, o bom pastor, o autor e o consumador da minha fé. Tu és a porta, a cabeça da igreja, conselheiro, o Cordeiro de Deus. Jesus, tu és a ressurreição, o desejado das nações, Deus forte, Deus Emanuel, Filho amado, único soberano, Filho de Deus, Filho do homem, a glória do Senhor, o grande sumo sacerdote. Jesus, tu és juiz de Israel, imagem de Deus, mediador, o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! E a vida. Glória a Deus, aleluias. Oh, glória! Jesus Cristo de Nazaré, tu és herdeiro de todas as coisas, a nossa Páscoa, o pão da vida, Pai eterno, pastor e bispo das nossas almas, o poder mais forte que está dentro de mim, aleluia, a pedra angular, raiz de Davi. Jesus, tu és o Redentor, a rosa de Saron, amoroso, amigo, cavalheiro, puro, sublime. Jesus, tu és o Rei dos Reis, majestade, santo, precioso, poderoso, a nossa vitória, a nossa felicidade, a nossa paz e nossa prosperidade, a nossa força, a nossa bandeira, aleluia. Isso é adorar, é falar para Jesus o que ele é. Jesus Cristo de Nazaré, tu és a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa cura, meu amo, meu dono. Amo é dono, meu dono, mais precioso que o ouro, aleluias, mais precioso que a prata, mais precioso que o diamante, a fragrância desejada, aleluias, vencedor, venceste a morte e da vida, tu és Senhor, aleluia, meu guia e mestre, a fonte de água viva, o lírio dos vales, o fôlego da vida. Ó Senhor, tu és o meu Deus, o santo Deus de Israel, semente da mulher. Jesus, tu és a verdade, Senhor da glória, Senhor de todos, Senhor dos senhores, soberano dos reis, sol nascente e testemunha fiel. Oh, glória, aleluias. E testemunha fiel, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Jesus Cristo de Nazaré, tu és o verbo de Deus, o verbo, a palavra viva, que desceu do céu para nós, a palavra viva, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aleluias. Aleluia! Tu és a própria vida, tu és a videira verdadeira. Tu és o Altíssimo, Deus de Israel, Sol da Justiça, a nossa rocha, Messias de Israel, aquele que era, que é e que há de vir, ele vai voltar. Jesus, tu és o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, aleluias, ungido, Rei das nações, Senhor dos exércitos, o príncipe da paz, o homem de branco, o quarto homem na fornalha. Eita, o homem de Nazaré, aleluia. Jesus, tu és o único Deus, autoridade suprema nos céus e na terra, autoridade suprema,
nos céus e na terra, Rei das nações, monarca deste universo, aleluias! O único proprietário de todas as coisas, nós não temos nada, nós somos simples mordomos. E péssimos mordomos. E o único proprietário de todas as coisas, a fonte da água viva, é Ele. Fonte de água viva, Jesus Cristo de Nazaré. Tu és como o ar que eu respiro. Sem ar não há vida. Eu morro. Oh, glória! Mas tu és o ar que eu respiro. Tu és como o sangue que corre em minhas veias. Sem sangue não há vida. Tu és a minha própria vida, tu és a minha pulsação, tu és o motivo do meu viver. Só tu me completas, Jesus, tu és meigo, bondoso, amado das nações, a ressurreição e a vida. Tu és autoridade máxima neste universo. Tu, com teu braço poderoso, movimenta toda a terra para dares vitória ao justo. Ao justo, outra glória. Nós somos como planta, quando não há água, ela vai secando até morrer. Nós precisamos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, aleluia, beber da água da fonte. Jesus, tu és, mas tu, Jesus, és a água que vai jorrando sobre nós e nos dá vida. Jesus, graça te damos, Jesus, te louvamos, Jesus, te adoramos, aleluia. Jesus Cristo de Nazaré, tu és o verbo de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ou seja, adorar tem milhões de mais. Ou seja, adorar o Senhor é adorá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Qual é a diferença de adoração e louvor? A adoração, nós adoramos o Senhor pelo que Ele é. Louvor, nós louvamos o Senhor pelo que Ele faz por nós, pelo que Ele fez na cruz do Calvário e pelo que Ele ainda faz por nós. Nós o adoramos pelo que Ele é e louvamos pelo que Ele faz. Entender? Oh, glória! Eu amo. Tá vendo por que Satanás é louco para ser adorado? Quem fazia a entrada triunfal de adoração lá no céu para Deus? Luz e fé. É ele, Satanás hoje, mas naquele tempo ele era o anjo maior. Ele vestia de pedra, de púrpura, de pedras preciosas as vestes dele. Ele era tremendo. As vestes dele eram tudo de pedras preciosas. Ele vestia de púrpura, ele era tremendo. E chamava luz e fé, tá? Mas depois ele rebeliou contra Deus, mais 1/3 dos anjos, e o Senhor mandou ele aqui para essa terra e diz: você vai ser príncipe daquela terra. E mandou ele de lá para cá, ô tristeza. E aqui ele não é mais luz e fé. Aqui ele é Satanás, acusador das nossas almas, capeta, diabo, capiroto. Aqui ele tem vários nomes. Camburião, como é que é? Camburião, Nossa, aqui ele tem nome demais. Aqui ele tem nome que... Lá ele era luz e fé. Aqui ele é Satanás, desgraçado. Desgraçado é todo aqueles que não têm a graça de Deus, ou seja, não tem o Espírito Santo, não tem a graça de Deus.
Então são todos desgraçados. Satanás e seus demônios são desgraçados porque eles perderam a graça de Deus, tá? Vive nas trevas. Treva é falta de luz. Treva é falta de luz. Como ele não tem mais luz, ele vive nas trevas. Entendeu? Adorar é adorar o Senhor pelo que ele é. Louvar é louvar o Senhor pelo que ele fez e o que ele faz. Por isso que Satanás pegou o nosso Jesus, levou lá para o deserto, né? Por 40 dias, 40 noites, né? Sofrer. E por último ele falou, olha, eu te dou tudo, lá no pico do monte. Ele disse, eu te dou tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, se tu curvares e me adorares. Ele tem sede de adoração, porque ele sabe como a adoração toca em Deus. Ele sabe, ele fazia isso lá, tá? E Jesus respondeu o que para ele? Satanás, ó, somente o Senhor teu Deus adorarás, e não tem outro Deus além de mim. E outra coisa, né? O que é que eu ia falar? Ele faz tudo para ser adorado. E o que é que a igreja Laodiceia, que é a dimensão que estamos vivendo, a Laodiceia, a igreja apostata está fazendo? Adorando Satanás. Porque está adorando as coisas do mundo, tá? Está adorando Satanás, porque ele ofereceu tudo que via lá do pico do monte para Jesus e falou, eu te dou tudo, é porque é dele. Jesus deu isso aqui para ele. Deus deu isso aqui para ele. Só que ele é subordinado ao nosso Deus. Ele falou assim, que ele ia para o abismo eterno, mas ia levar muitos com ele. Aí Jesus perguntou, como? No teu nome. No nome de Jesus. Se alguém chegar aí num centro espírita, em qualquer lugar aí, e que não sejam os satanistas, né? Qualquer lugar e falar assim, ó, entra para a igreja fazer um convite. Satanás está lá hoje, vai fazer proeza lá. Venha, pessoas vai ser curada, tudo isso. Alguém vai entrar lá? Que não sejam os satanistas? Ah, mas não vai não. Então, ele não vem de Satanás, ele vem de ovelha, ele vem de Jesus. Ele engana as pessoas com o nome de Jesus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, tá? Graça e paz, meus amores, graça e paz, que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre nós.